Vamos lá, então, para a aula número 2, tá? O que é talvez essa aula número 2 seja em 2 ou 3 partes, porque a professora vai explicar as propriedades dos radicais, tá? Isso que é a aula número 2. O que é a propriedade dos radicais? São as várias maneiras que a gente tem de trabalhar com os radicais, tá? E a primeira propriedade diz que, certo? A primeira propriedade aqui, ó. Primeira propriedade diz que se o índice e o expoente, né, do radicando forem iguais. Então, o que é matematicamente falando? Isso aqui, ó. Nós temos aqui o índice. Nós temos sempre no radical um índice. Nós temos o radicando. E nós podemos ter um expoente. Até agora vocês trabalharam ali com radicais, mas sem expoente aqui dentro, né? Por exemplo, raiz quadrada de 3, né? Vamos supor. Eu não tinha nada aqui, a gente sabe que quando não tem nada aqui é 2. E aqui pode ser o 1, né? Quando não tem nada. Agora, nós vamos trabalhar com um número aqui e um número aqui. Não que quando não tem nada, não tem um número, tem o 1. Só que o 1 seria como um elemento neutro. O 1 seria como um elemento neutro na potenciação, tá? Então, assim, vamos usar essa primeira propriedade. O que a primeira propriedade está dizendo? Ó, se o índice e o expoente do radicando forem iguais, dá para cortar. Então, é isso aqui, ó. Olha só que fácil. Quer ver? Vou colocar aqui para vocês. Raiz sétima de 6 elevado a 7. Igual. O que eu vou fazer? Cortar o 7 do 6. Cortar o 7, só vai ficar o 6. Fácil, né? Outro exemplo aqui. Raiz oitava de 9 elevado a 8. O que eu vou fazer? Corto o 8 aqui, corto o 8 aqui, vai ficar apenas o 9. Pode aparecer multiplicações. Como que vai ser as multiplicações? Raiz quarta de 2 vezes 8 elevado a 4. O que vocês vão cortar são os iguais. Cortei. 2 vezes 8 igual a 16. Ou seja, tira de dentro da raiz, entenderam? Pode aparecer números elevados. Por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui, ó, raiz quadrada de 3b elevado ao quadrado elevado a 2, certo? Então, aqui vocês vão ver que eu só vou cortar esse 2 aqui com esse aqui de fora, tá? Então, porque esse parênteses aqui faz bastante diferença. Então, eu vou pegar esse 2 aqui e vou cortar com esse aqui. Então, vai ficar esse com esse, cortei. Então, ele vai sumir o radical. Vai ficar 3b ao quadrado. Esses são exemplos do exercício número 1, tá? Lá no exercício número 2, a gente vai usar essa propriedade de fazer o quê? Com que o índice e o expoente do radicando fiquem iguais para te saber as raízes exatas. Por exemplo, ó, raiz cúbica de 64. Eu sei a raiz cúbica de 64? Não. Então, eu quero saber a raiz cúbica de 64. Então, eu vou dividir. Vou dividir 64, decompondo em números primos. Quais são os números primos? 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, até o infinito. Ok? E além. A professora depois o 4 aqui, mas eu tava na empolgação. A professora não errou, a professora simplesmente estava empolgada. Então tá, então aqui ó, o que a professora fez aqui? Os números primos. Então o 64, por exemplo, o 64 a gente vai poder dividir por 2 porque ele é par, que o resultado dá 32. Dá para dividir por 2 porque ele é par, que o resultado dá 16. Por 2, que ele é par, que dá 8. Dá por 2, que ele é par, que dá 4. Dá por 2, que dá por 2, que dá por 2, que dá 1. Agora, qual é o objetivo? Saber a raiz cúbica de 64.
Então, eu vou agrupar de 2 em 2, de 3 em 3 números iguais. Esse e esse. Então, vai ficar raiz cúbica de 64, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, ó. Porque eu agrupei de 3 em 3, né? Esse 3 aqui é o pequenininho e o 2 é o grande. O 3 é o expoente e o 2 é base. Que é igual a 64. Então, raiz cúbica de 64 é igual. Ó, a professora decompôs, agrupei de 3 em 3, porque aqui é a raiz cúbica. 64, daí raiz cúbica de 64 é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Aqui, como não tem parênteses, que nem teve aqui, ó, que eu não posso cortar duas vezes, então eu posso cortar esse com esse e esse com esse também. Então, vai ficar, daí como vai sair do radical, vai ficar 2 vezes 2. Então, qual é a raiz cúbica de 64? 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar, ó, raiz cúbica de 64 é igual a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, vezes 2 elevado ao cubo. Cortei esse, cortei esse, cortei esse, né? Que vai ficar igual a 4. Que é a mesma coisa que a professora fez aqui, ó. O objetivo é vocês sempre deixarem a raiz exata, a raiz igual aqui, entenderem? Vamos supor aqui, ó, que eu tenha raiz quinta. Nossa, que 5 feio que ficou aqui. Raiz quinta de 32. Qual é o objetivo aqui? Deixar exato elevado a 5, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou decompor o 32. 32. A professora decompôs ali, ó. Dá por 2, que dá 16. Dá por 2, que dá 8. Que dá por 2, que dá 4. Que dá por 2, que dá 2. Que dá por 2, que dá 1. Enquanto eu tenho agrupado de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, esse aqui já deu direto, ó. Raiz quinta de 2 elevado a 5. Cortei, cortei. Qual que é a raiz quinta de 2? É de 32? 2. Essa é a raiz quinta. Vou dar um outro exemplo com um número maior. Daí, esse com um número maior, a professora vai querer que vocês... façam a divisão ali do ladinho, tá? Vamos supor que eu queira saber a raiz cúbica de 243. A raiz cúbica? Não, raiz quinta, né? De 243. Daí vocês vão pegar e vão decompor. Então, aqui é a raiz quinta, tá, gente? De 243, ó. Vou fazer de novo, ó. Eu quero saber a raiz quinta de 243. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 243 aqui e vou decompor. Então, eu vou lá pegar o 243 e vou decompor aqui, ó. 243. Não dá por 2 porque ele é ímpar. Então, eu vou fazer por 3, porque 2 mais 4 é 6, mais 3 é 9. 9 é múltiplo de 3, então dá para dividir por 3. Que dá quanto? 81. Se eu não sei, vocês vão fazer do lado aqui, ó. 243 dividido por 3. 24 por 3 dá 8, que dá 24, que dá 0. 0 abaixa o 3. 3 por 3 dá 1. 1 vezes 3, que dá 3, menos dá 0. Se não souber de fazer essa divisão direta, eu quero ver isso aqui no caderno também, ok? Então, 243 dá por 3, 81 dá por 3, dá, porque 8 mais 1 é 9 e 9 é múltiplo de 3. Então, divide por 3, que dá 27. 27 dá por 3, que dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. 3 dá por 3, que dá 1. O objetivo é sempre chegar no 1. Agora eu faço 3... Qual que é a raiz que eu quero aqui? Raiz quinta. Então, vou ter que agrupar os números iguais de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é igual a raiz quinta de 3 elevado a 5. Cortei, cortei. Significa que a raiz quinta de 243 é 3. Ok? Isso aqui vai ter lá no exercício número 2, certo? Daí nós temos... a segunda propriedade.
o que diz a segunda propriedade, tá? A segunda propriedade diz que nós podemos dividir tanto o índice, eu vou colocar aqui para vocês, porque lá no exercício eu vou pedir para que vocês falem das propriedades, tá? Vocês não vão precisar dar os exemplos, as propriedades vocês vão ter que fazer. Então, ó, a segunda propriedade diz que o quê? Dividir tanto o índice quanto o expoente pelo mesmo número quando possível. Quando possível, dividir o índice e o expoente pelo mesmo número. O que é isso aqui? Pegar, vamos supor que eu tenho aqui raiz sexta de 10 elevado a 4. Posso cortar? Não tenho como cortar isso aqui, tá? Então, só que eu posso dividir tanto 4 quanto o 6 por 2. Então, divido por 2. Então, o resultado vai ficar raiz cúbica de 10 elevado a 2. Certo? Essa é a segunda propriedade. Nós temos na segunda propriedade também, vai pedir para simplificar os radicais quando pedir a segunda propriedade, que na verdade a segunda propriedade é simplificação de radicais, simplificação de radical, tá? Então assim, ó, eu vou dar um outro exemplo aqui, eu vou dar o exemplo 12, 6, 4 bonitinho aqui. O que eu posso? Eu posso pegar o 12 e o 4 tem na mesma, são múltiplos, né? Porque o 4 vezes 3 é 12, então 12 é múltiplo de 4. Então, eu vou pegar 12 dividir por 4 e 4 dividir por 4. Então, raiz 12ª de 6 elevado ao cubo é a mesma coisa que 12 dividido por 4, raiz cúbica de 6 elevado a 1. Certo? Isso aqui vai aparecer lá no exercício para vocês no número 3, tá? Pedindo para simplificar. Na número 2 vai aparecer em forma de... como eu posso fazer com uma igualdade, para eu descobrir um número. Então, vai fazer assim, ó. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. 12... 9, 6, igual a x, 9 e 3. O 6 foi dividido por quanto para ficar com 3? O 6 foi dividido por 2. Então, o 12 vocês também vão dividir por 2. Então, qual que é o valor de x aqui? Então, 12. Daí, então, para saber o valor de x, ó. O 6 para ficar igual a 3 significa que ele foi dividido por 2. Então, o 12 também tem que ser dividido por 2 para ser uma igualdade, né? Então, x igual a 3. Tá? Ai, a 6. Eita, professora Monte. Porque 12 divididos por 2 é 6. Vou dar um outro exemplo aqui, certo? Quando pode aparecer uma igualdade. 9, 5 elevado a x é igual a 3, 5 elevado a 1. Pode aparecer essa igualdade aqui. Daí o que vocês vão fazer? Se o 9 se transformou em 3, então aqui ele foi dividido por 3. Então, que número que foi dividido por 3 aqui que ficou 1? É claro que o 3. Então, x seria 3, ó. 9 divididos por 3, ficou 3. E 3 por 3, ficou 1. Então, qual que é o valor de x? O valor de x é 3. Certo? Isso aqui vai aparecer lá no exercício 2, ok? Que número que foi dividido para aparecer aquele número ali, tá? Não é diferente, não é uma coisa difícil de se entender, não, certo? Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu tenho mais um outro exemplo. Tenho. Aqui, ó. 10, 8 elevado a 5 igual a 8x. Agora sim, ó. Agora é uma coisa que vocês ficam pensando, mas credo, como é que isso é uma igualdade? Quando não tem nada, tem o 2, certo? E daí o que nós vamos ter que fazer então? 10 foi dividido por quanto para ficar igual a 2? 10 foi dividido por 5,
Porque 10 dividido por 5, 2. Então, o 5 foi dividido por 5 para ficar igual a quanto? 1. Então, qual é o valor de x? 1. Ok? Então, o valor de x aqui é 1. Esse exercício número 2, tá? No exercício número 3, vocês vão ter que simplificar os radicais, certo? E vocês vão usar a propriedade número 2 também no exercício número 5, certo? No exercício número 5, ele é chatinho porque a propriedade número 2 fala para vocês poderem simplificar o máximo possível, certo? No 5, para vocês decompor o máximo possível. Eu vou fazer um exemplo aqui, por exemplo, raiz oitava de 64, tá? Qual que é o objetivo aqui? Chegar num número que dê para dividir tanto o 8 quanto o outro número que der elevado a 64. Então, o que eu vou fazer aqui? 64 dividido por 2, que dá 32. O professor já está trabalhando com 64 aqui já há séculos, né? 8, que dá 8, que dá por 2, que dá 8, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1. 8 por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 2 elevado a 6. Então, 8 igual a 2 elevado a 6. Agora, eu vou dividir tanto 8 quanto 6 pelo mesmo número. Dá para dividir 8 por 2 e 6 por 2. Que vai ficar raiz quarta de 2 elevado a 3. Certo? Ó, o que a professora quis aqui? Eu queria pegar a raiz oitava de 60. A professora quer a raiz oitava de 64. Então, vai ficar, decompõe o 64, que dá 2 elevado a 6. Coloco lá o 2 elevado a 6 dentro da raiz. Daí eu divido tanto 8 quanto 6 por 2, que o resultado é igual a 8 por 2 a 4 e 6 por 2 a 3. Tá? Vou fazer um outro exemplo aqui. Vou fazer a raiz sexta de 36, certo? Vou decompor o 36, então vou pegar o 36 divido por 2, que dá 18, divido por 2, que dá 9, divido por 2, que dá 9, divido por 3, a professora tá, que dá 3, divido por 3, que dá 1. Certo? Então, há grupos aqui eu vou agrupar de 2 em 2 iguais, ó, porque eu não tenho como agrupar em 6, porque tá pedindo aqui para vocês decompor e simplificar. Então, vocês vão pegar, que é lá no número 5, tá? Número 5 do exercício. Então, o que vocês vão fazer? 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, certo? Então, significa que a raiz sexta de 36 é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2, com a raiz sexta aqui. Então, eu vou pegar fazer o quê? Eu vou pegar o 6 e dividir por 2, o 3 dividir por 2 e o 2 dividir por 2, desculpa. O 6 dividir por 2, o 2 por 2 e o 2 por 2. Então, isso aqui vai ficar raiz cúbica de 2 por 2, 2 elevado a 1. 2 por 2, 3 elevado a 1. Quanto que é 2 vezes 3? Raiz cúbica de 6. Certo? Então, lá no número 5 é isso que vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que decompor e simplificar. Daí, dividir pelo número que vai dar certo lá. Então, que nem aqui, a professora fez o 36, agrupei de 2 em 2, deu para dividir e deu certo aqui, ok? Eu vou pausar aqui, porque senão vai ficar muito pesado para eu passar no YouTube. Então, a primeira e a segunda propriedade a professora vai explicar, já explicou. Devo explicar a terceira, a quarta e a quinta, que são propriedades que a gente não usa tanto, tá? Desculpa, não é que a gente não usa tanto, mas elas são mais rápidas de ser explicadas, tá? Mas nós vamos usar também, ok? Então, até daqui a pouco. Então, nessa segunda aula vai ter 2 vídeos ou 3 vídeos, tá? Então, vão cansar de me ouvir.